Quem já acompanha comigo, com certeza já me ouviu falar que mais importante que o diagnóstico é o tratamento. Eu falo isso muito frequentemente para as famílias que me procuram por algum atraso de desenvolvimento ou pela suspeita do transtorno do espectro autista. Isso porque nem sempre a gente consegue fechar o diagnóstico na primeira consulta. Muitas vezes a gente precisa pedir uma avaliação de um profissional, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, pedir um relatório da escola ou apenas acompanhar o paciente por mais um período e ter a garantia de que aquele é o diagnóstico correto. Por outro lado, a gente não pode esperar muito tempo para começar o tratamento, porque hoje a gente já sabe que quanto mais cedo a gente começa as intervenções, melhor o prognóstico dos pacientes com atraso do desenvolvimento. Por isso que eu sempre falo, mais importante do que o diagnóstico é o tratamento. Vamos tratar e aos pouquinhos a gente vai chegar lá no diagnóstico. Mas na semana passada eu ouvi de 2 pessoas a seguinte frase: doutora, ter o diagnóstico foi um alívio. E essa frase me marcou muito e eu refleti muito. Eu queria dividir aqui com vocês um pouco sobre as reflexões que essa frase gerou em mim. Meu nome é Renata Paulino, eu sou neurologista infantil. Ouvir na mesma semana da mãe de uma paciente de 6 anos que somente agora conseguiu fechar um diagnóstico de transtorno do espectro autista, e de um menino de 14 anos que por muito tempo fez psicoterapia, fez fono, trocou de escola por 3 anos. Quando ele me falou assim, doutora, foi um alívio eu entender por que eu sou assim, porque eu me cobrava muito para comer a comida que a minha mãe fazia com tanto carinho, passava horas na cozinha preparando, e eu tentava mastigar, engolir aquele alimento e eu não conseguia, eu me sentia muito culpado por isso. E quando eu entendi que existe um motivo para eu ser assim, existe um motivo por eu ter sofrido bullying naquela escola que eu estava, que a culpa não era minha, eu poder trocar de escola e hoje estar bem, eu entender quem eu sou, como que eu penso, como que eu funciono e ser respeitado pelas pessoas por isso, foi um alívio muito grande. E na mesma semana eu ouvi a mesma frase da mãe de uma paciente de 6 anos, que por um tempo achou que tudo que acontecia com a filha era culpa dela. Ela ouviu isso no passado, infelizmente, de profissionais de saúde, que comentaram que ela não sabia estimular, que comentaram que ela fez errado a introdução alimentar, que ela não devia ter colocado na escola mais cedo, outros falavam que não tinha que ter sido mais cedo ainda. Ela se sentia culpada por tudo. E no final das contas, entender por que a filha dela tinha aquele grupo de sinais e sintomas, por que ela tinha aquelas dificuldades, por que ela tinha outras potencialidades, por que ela tinha características que eram diferentes das crianças da idade dela, trouxe um alívio muito grande de não se sentir mais culpada. Depois ela me falou assim, agora eu tenho um norte, agora eu sei o que eu preciso fazer para minha filha, eu me sinto mais segura de ir atrás das terapias que você vinha me indicando. Então, eu quis compartilhar essa reflexão aqui com vocês no dia de hoje, porque eu continuo achando que o tratamento é mais importante do que o diagnóstico. Veja, o diagnóstico é importante por diversos outros motivos, até legais, né, de ter direitos, de fazer o seu RG, de ter direito a uma redução, isenção de taxa para compra de automóvel, para viagem, né, de ter direitos a ter uma educação personalizada, a ter direitos no seu plano de saúde, enfim. Então, vários direitos legais, é importante por diversos motivos, inclusive aconselhamento genético, mas o tratamento é mais relevante no sentido de que a gente não deve ficar esperando o diagnóstico para fazer o tratamento. Mas eu vi essa frase de 2 pessoas na mesma semana, me fez refletir o quanto que o diagnóstico alivia o sofrimento das pessoas que convivem com TEA ou dos familiares de pacientes com TEA. Isso me marcou muito e eu queria deixar aqui essa reflexão com vocês.